Graça e paz. Talvez você tenha assistido alguns vídeos na minha página, você pode lá acessar, PR Jogos Cowboy, e você encontrará vídeos que eu tenho construído para assim catequizar as pessoas com um bom ensino, combatendo seitas e heresias. Hoje eu quero, neste vídeo, abordar acerca das testemunhas de Jeová. Talvez você, como eu, já tenha recebido em sua casa grupo de pessoas se autodenominando testemunhas de Jeová. Eles trazem consigo um livro que eu quero te mostrar, que tem como tema o que a Bíblia realmente diz. São estudos elaborados com versículos isolados que eles trouxeram para assim deturbar as mentes das pessoas e tem conseguido enganar a muitas pessoas. Sei que existem algumas testemunhas de Jeová sinceros que estão simplesmente sendo enganados, pois receberam em sua casa a visita e aceitaram o estudo que foi oferecido gratuitamente, e assim por este livro que ele tem arrastado multidões para esta chamada seita. Talvez as modernas testemunhas de Jeová não tenham informação que eu estou passando agora, de que as testemunhas de Jeová já anunciaram a data da volta de Jesus e do fim do mundo, alegando que leram no livro de Daniel 14 e que havia a revelação de que Jesus voltaria por volta do ano de 1914, o que não aconteceu, e essa profecia ela falhou. É claro e evidentemente que falharia, pois o nosso próprio Jesus Cristo, Filho de Jeová, respondeu essa questão aos discípulos que lhe perguntaram: Senhor, quando será o fim do mundo e a sua volta? E Jesus disse alguns sinais que aconteceria para a sua volta, mas disse que aquele dia exato e hora ninguém sabia, nem o Filho, nem os anjos, mas que unicamente o Pai sabia desta hora e data. Mesmo assim, Charles Taze Russell, com um grupo liderado por ele, produziu revistas anunciando que a volta de Jesus seria em 1914. O que isso seria uma contradição do ensinamento do Filho de Jeová, aquele que veio e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a verdade declarou que este dia e hora ninguém sabe, como pode ser confiável uma religião que se denomina assim a única religião verdadeira porque leva o nome Testemunha de Jeová? Como pode ser confiável se ela pregou e anunciou uma palavra contra os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo? Se o Senhor Jesus Cristo diz que esse dia e hora ninguém sabe, como pode um grupo religioso que se autodenomina assim a verdadeira religião de Jeová, ou melhor, ele se chama de organização, não de igreja de Jeová, anuncia que esse dia e hora eles sabiam? Entendendo isso aí, eles estavam chamando Jesus de mentiroso. Ele estava dizendo para o mundo assim, ó, Jesus ocultou uma coisa que não é verdade. O dia e hora tem hora marcada. Daniel sabia, como se Jeová não tivesse lido o livro de Daniel. Quando Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, esteve aqui na terra, no seu ministério terrestre, o Verbo se fez carne, ele anunciou que o dia e hora ninguém sabia, e ele conhecia todas as Escrituras. Se Daniel soubesse, ele diria assim: ninguém sabe, em exceção a Daniel e o pai. Olha, se Daniel soubesse, como o filho não saberia? Então, a contradição desta seita demoníaca. Homens que foram enganados por Satanás. Não é que eles são satânicos, mas homens enganados por Satanás e agora pensam estar com a verdade quando eles sempre pregam contra a verdade. As testemunhas de Jeová, eles apregoam que Jeová vai estabelecer um paraíso aqui na terra e que essa terra
ela não será destruída com fogo. Por isso mesmo ele botou em um dos seus livros, ele bota assim, o que o fim é. Ele fala que o fim, o que o fim é, ele diz que o fim, ele não é uma destruição do mundo com fogo, mas o fim, ele é um restabelecimento, e que essa mesma terra que nós estamos pisando vai ser restaurada. Mas vamos ver o que a Bíblia realmente diz. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, Pedro, ele fala que os homens que estavam blasfemando, apostatando da fé, estavam declarando que cadê a promessa? Eram homens escarnecedores, dizendo que cadê a promessa? Porque desde que os pais existem, essa terra existe. Porém, Pedro fez, não sabeis que este mesmo céu, que agora vocês vêem, se reserva para o fogo, e esta mesma terra que das águas do dilúvio foram tiradas, se reserva para o fogo. Então, esta terra vai ser queimada com o fogo. É claro, residiremos na terra, como diz que os mansos herdarão a terra. Pois João disse, e vi novos céus e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram. Então é terra. O mesmo Jeová que pelo poder da palavra fez essa terra que agora existe, que segundo a carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 5, está reservada para o fogo, Jeová pela mesma palavra preparou uma nova terra, como disse Jesus em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Os testemunhos de Jeová são muito terrenas e só pensam nas coisas aqui da terra. Então estão apegados a esta terra. Mas a verdade não é essa. A verdade é que essa terra será destruída. Não se pode confiar no ensino de uma seita que anunciou uma palavra, uma profecia que não se cumpriu. Então são falsos profetas, falsas profecias. Toda vez que um profeta profere uma palavra e a profecia não se cumpre, esse profeta não é de Deus. Agora Jesus, o verdadeiro profeta e Deus encarnado, ele anunciou dizendo, aquele dia e hora ninguém sabe. As testemunhas de Jeová, eles pregam que nós somos alma vivente, baseado em um texto isolado, porque na criação do homem no Éden, Jeová fez do bolo de terra, fez um boneco e soprou em suas narinas. E daí Adão passou a ser alma vivente. Ele pega outro versículo de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, e que lá o sábio Salomão fala que o homem depois que morre vai para o pó, e que o pó onde o homem vai, depois de morto, os mortos não sabem, não conhecem nada, não têm nenhum conhecimento. Os mortos não têm nenhuma ciência nem sabedoria. Os mortos. Então, a sepultura para onde vai as pessoas não sabem nada. Eles estão certos nessa aplicação do versículo. Eles só não entenderam que a doutrina do homem, ou a criação do homem, não se consiste só em um bolo de barro com um sopro, mas que o homem possui corpo, alma e espírito. Olha bem, o sábio Salomão estava ensinando sobre a matéria. Ele não estava dando uma aula teológica. Ele não estava dando uma aula sobre o homem completo. Estava falando do homem terreno, não do homem corpo e alma. Já o Senhor Jesus, outra vez, a verdade, ensinou isso com muita propriedade. Outra vez, as falsas testemunhas de Jeová combatem a palavra do próprio Cristo. Mateus capítulo 10, no versículo 28, o Senhor Jesus fala mesmo assim: olha, não temeis os que matam o corpo e não pode matar a alma. Antes temei aquele que pode matar o corpo e fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Mateus 10, 28. Veja bem, outra vez,
Outra vez Jesus fala uma palavra e as autodenominadas Testemunhas de Jeová, dona da verdade, a única organização verdadeira de Jeová, sendo completamente anticristo, desfazendo outra vez o ensinamento teológico de Jesus Cristo. Jesus foi o próprio Deus que veio nos ensinar. Se Jesus disse assim, não temeis os que matam o corpo e não mata a alma. Então, mata uma coisa e a outra fica viva. Vamos juntar isso agora, paralelo ao ensinamento de Eclesiastes 9. Salomão falou que o corpo morto não conhece nada, não tem nenhuma ciência. É esse corpo que o homem pode matar, que Jesus disse. Então Jesus estava falando agora do corpo e da alma. Já Salomão falou só do corpo. Aí Jesus, na verdade, disse, não tenham medo nem temas aquele que pode matar o corpo. O corpo, depois de morto, não sabe mais nada, não conhece mais nada, não sabe mais nada. Antes temei aquele que mata o corpo, que não sabe mais nada, que não pensa, que vai para a sepultura. E na sepultura, no cemitério, não tem ciência, é só terra na cara. Barro e adeus, choro das pessoas e deixa aquele corpo lá. Mas o espírito, disse Jesus, que é o mesmo chamado de alma muitas vezes. Esta alma permanece viva. E o homem não pode matar, pois esta alma ela é imortal aos homens. Só Jeová Deus pode matar. Jesus disse, bem detalhado, antes temer aquele que pode matar o corpo e a alma. Não vai temer aquele que só pode matar o corpo e não pode matar a alma. Outra vez, pregaram em 1914 a volta de Jesus. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, ele ensina que o dia e hora ninguém sabia. Eles tentaram provar que Jesus não era o Messias, não era o Deus verdadeiro. Como diz Isaías, capítulo 9, versículo 6. E ele é Deus poderoso. E como Deus, ele é poderoso em suas palavras e profeta verdadeiro. Agora, outra vez, eles dizem que o homem não tem espírito. Que o homem morreu, acabou ali. Porque pegou um versículo isolado de Eclesiastes 9. Palavra de Salomão, o homem que se corrompeu. Agora ele bota a palavra de homem corruptível contra a palavra de Cristo, eterno, que morreu e ressuscitou. Botou um versículo isolado de Daniel contra a palavra do Messias, na verdade, que diz que aquele dia ninguém sabe. E eles acreditaram mais naquilo que eles acreditaram. Não é nem que eles acreditaram mais em Daniel. Daniel não falou o que eles estavam dizendo. Eles simplesmente não souberam interpretar o de Daniel e acharam que a volta do Messias seria em 1914 e que o Messias estava desinformado. Isto é uma heresia. Outra vez, eles acham que o homem não possui algo que o homem não pode matar, baseando-se em Eclesiastes, achando que Salomão, por ser o mais sábio rei, era até mais sábio do que o rei Jesus. Salomão foi o mais sábio entre os homens que morrem, mas o rei mais sábio é a própria sabedoria, o Filho de Jeová, a saber, o Verbo que se fez carne. Ainda temos muito a falar sobre as testemunhas de Jeová, doutrinas que eles apregoam por seu próprio desejo, ou porque foram ensinados por Tiago, Pérez e Rússio. Transfusão de sangue. As testemunhas de Jeová, se eles tiverem um filho e o filho adoecerem, eles deixam esse filho morrer se precisar de doação de sangue, porque alegam que o sangue é uma proibição bíblica, o que não é verdade. Eles pegaram uma cultura em que aqui na Bahia, inclusive, o pessoal costuma matar o boi, matar o novilho, e pegam o sangue, eles botam numa bacia, coalham esse sangue e vendem para colocar no sarapatel. Eles ingerem, comem como alimento, em prato, o sangue. Isso Jeová proíbe. Então eles dizem que a transfusão de sangue é semelhante, porque se o médico dizer ao alcoólatra que é para se abster da cachaça, não pode colocar a cachaça na veia, comparando uma coisa com a outra, nada tem a ver. Mas observe bem, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim:
Porque Deus provou o seu amor para conosco, em que o seu Filho derramou o seu sangue, ou melhor, deu a vida por nós. E se nós amamos ao irmão, também devemos dar a nossa vida. As modernas testemunhas de Jeová, como as antigas, pregam que o sangue é vida. E o texto de 1 João 3,16 diz que Jesus deu a vida por amor a nós, então nós também temos que dar a vida por nossos irmãos. Então, transfusão de sangue é dar a vida também por nossos irmãos. Então a Bíblia orienta que sim, as testemunhas de Jeová dizem que não. Foi igual a Satanás, porque o espírito da profecia falsa, ela vem do espírito de Satanás, não do espírito de Deus. Então, quando Deus diz sim, o diabo vem e diz não. Foi assim no Éden. Não se deixe enganar pelas falsas testemunhas de Jeová, nem por espírito de Satanás que manifestou na serpente, mas que agora outra vez está manifestada nos homens. Principalmente, entre muitas e muitos que tem, uma delas são as testemunhas de Jeová. Entre aspas, falsas testemunhas de Jeová. Uns enganados e outros enganando. O que acontece? As testemunhas de Jeová também alegam que Jesus não é Deus, ou que Jesus é um Deus menor, ou que Jesus é o mesmo arcanjo Miguel. Heresia. Jesus, ele é eterno. Isaías 9,6 diz que ele é Pai da eternidade. Que idade tem a eternidade? Já está dizendo, eternidade não tem idade. Pois Jeová anunciou que o Messias era o menino que nasceria e o seu nome será chamado Pai da eternidade, ou Pai eterno. Ele é Deus poderoso. Eu tenho comigo aqui uma literatura bíblica, tradução Novo Mundo. Essa tradução Novo Mundo eu ganhei de uma ex-testemunha de Jeová, que possuía 34 anos de testemunho de Jeová, de estudos, possuía muitos livros, e eu consegui me aproximar dela e evangelizando ela manifestou um demônio, expulsei o demônio, ela me deu a Bíblia também, a Bíblia aceitou Jesus, batizamos ela no batismo do arrependimento e encaminhamos um ensinamento a ela aprendeu que Jesus Cristo era Deus, passou a adorar a Jesus Cristo, como as Escrituras recomendam. E aqui na própria livro, Tradução Novo Mundo, em João capítulo de número 5, João 5, no versículo de número 18, diz assim: deveras, por esta razão, os judeus começaram ainda mais a procurar matá-lo. Por quê? Aqui vem o porquê. Porque não somente violava o sábado, mas também chamava a Deus de seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Observou que os fariseus tentaram e os antigos mataram o Filho de Deus com a acusação de que ele estava se proclamando ser igual a Deus. Hoje nós pregamos que Jesus é igual a Deus e as falsas testemunhas de Jeová nos perseguem por isso e até fazem livros contrários ao ensinamento para provar que Jesus não é Deus e que não é igual a Deus. Foi por essa mesma acusação que eles no passado mataram a Jesus. Foi esse mesmo grupo de pessoas, na ignorância da fé, que mataram e crucificaram o santo de Jeová. Porque diziam que ele se dizia ser igual a Jeová. Acho que isso é o bastante. Tem mais. Procure sempre acessar os meus vídeos e você ficará informado. Pois não se envolva com essa seita, pois é uma seita demoníaca que ensina contra a palavra do próprio Jeová. É bem provado. Mataram ao nosso Mestre, o Senhor Jesus, porque ele se proclamava ser Filho de Deus e também igual a Deus. Deus abençoe e aguarde o próximo vídeo.